Segunda Reis, capítulo 2. Versículo 23 e 24. Estou tentando achar aqui, minha Bíblia está bagunçada aqui, até na tecnologia. Bom, pronto. Segunda Reis, capítulo 2, versículo de número 23, diz assim: Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns meninos saíram à cidade e zombaram dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Amém, queridos? Série dos profetas, nós vamos falar um pouquinho hoje desses 3 versículos que vai concluir o capítulo 2. Eliseu, após ele ter sanado o problema da cidade de Jericó, que foi semana passada, onde ele toca na fonte da cidade e restaura as águas que eram ruins daquela cidade, e não só as águas como a terra também. A palavra diz que quando ele chega a Betel, que Betel é casa de Deus naquele dia, alguns rapazes, aqueles que estavam na escola profética juntamente com ele, vendo Elias subir na carruagem de fogo, mesmo no capítulo 2, eles começam a zombar do profeta Eliseu, chamando ele de calvo. E a calvície aqui não tem a ver com alguém que é careca, gente. A calvície aqui, quando ele fala sobe calvo, ele está dizendo: olha, assim como o seu Senhor subiu, zombando de Eliseu, porque ele estava tentando colocar então o ministério de Eliseu à prova, aqueles meninos. Diga para o seu irmão, fala, muitas das vezes, aumenta aqui e abaixa o volume da música. Diga para o seu irmão, muitas das vezes você vai ter que provar para as pessoas, vencendo algumas etapas que Deus te coloca. Irmãos, as pessoas não vão acreditar em nós como cristãos se nós não vencemos áreas da nossa vida. As pessoas não vão dar credibilidade. A credibilidade você conquista ela vencendo em sua vida. Você não pode viver 10 anos dentro de uma igreja evangélica ou outra religião sem ter vitórias na sua vida. Ninguém. O homem não foi talhado para viver uma vida de sofrimento a vida inteira, numa vida desgraçada, uma vida sem felicidade, numa vida sem conquistar. Olha para mim, queridos, aqui, por favor. Então a realidade é o que? Deus permitiu isso na vida de Eliseu. Ele teve que vencer a descrença das pessoas. E como lidar com essas situações que é tão normal nos nossos dias? Nós muitas das vezes vamos ter que provar para as pessoas que Deus é Deus em nossa vida mesmo. E se isso não acontecer, elas não... na realidade acontece 2 coisas: nós não teremos experiência, bagagem o suficiente para lidar e mostrar para as pessoas que vencemos, e segundo, e elas vão debochar dizendo que se eu venho à igreja, se eu estou na fé e minha vida não muda, para que eu vou servir o Deus que você serve? E isso acontece nos nossos dias. E quando os meninos chamam sobe calvo, e quanta severidade da sentença do profeta, porque ele maldiçoa aqueles meninos. Ele abre a boca e lança uma sentença. E a palavra do Senhor diz que uma ursa vem e mata 40 rapazes. Diga para o seu irmão, uma geração morreu. Sabe o que é isso, querido? Muitas das vezes eu quero dizer para você, eu e você não sabemos se a nossa vida vai findar amanhã. Eu e você não sabemos se algumas semeaduras nossas, o que estamos semeando na terra, iremos colher. Igual eu falei para um rapaz hoje, eu falo para o seu bem. Eu não falo somente para te julgar, porque eu não julgo ninguém. Eu conheço meu pecado, meus erros, e eu tento levar eles para Deus para ser transformado. E eu disse para ele uma coisa: se você não se consertar, o seu pecado a te encontrar um dia, ele vai te achar, cara. Números capítulo 32, 23 diz: saiba que se vocês não obedecer o Senhor às orientações, o vosso pecado há de vos encontrar um dia.
A palavra diz, Paulo ainda vai um pouco mais, Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado é a morte, amém, gente? E muitas das vezes nós não levamos em consideração esse texto, e estamos na casa de Deus, e muitas vezes nós aqui dentro sofremos zombaria. Os jovens zombaram do profeta, viram ele, então virou para trás, amaldiçoou aqueles meninos, e a palavra do Senhor diga, 2 ursas saíram do bosque para despedaçar aqueles jovens. Irmão, isso é uma tragédia, e falar disso não é muito bom, eu sei que não é, mas Deus me deu algumas coisas aqui para falar para os irmãos. Então, o que eu quero dizer com a palavra de hoje? O profeta Eliseu foi questionado, porque Elias era superior, e ele teria que mostrar. Esse era o terceiro milagre, porque olha para mim, quem defende o homem de Deus, o irmão em Cristo, aquele que está diante de Deus, é o próprio Deus. Deus é advogado de quem anda em justiça com ele. É Deus quem protege você e a minha vida. Eu quero contar uma história que talvez para alguns se torne, talvez é triste. Minha esposa é instrumentadora, a pastora Camila, formada e tudo. E em 2011, se eu não me engano, 2012 praticamente, 2011 não, 2012, ela estava trabalhando no São Luís, aconteceu uma situação que incriminaram ela de uma coisa, e ela ficou proibida de 1 ano de entrar em cirurgia, e chorando muito, porque saiu da equipe, foi mandada embora, foi paga tudo direitinho, mas aquilo para ela, porque ela tem um prazer de fazer o que ela faz, amém, gente? E a grande verdade, manda um retorno só para mim aqui um pouco mais, um retorno. E a grande verdade é que o enfermeiro que colocou o nome dela, está ótimo, o enfermeiro que colocou o nome dela, naquele ano ela recebeu uma palavra num lugar que estava eu e minha esposa e mais algumas pessoas. Ela recebeu uma palavra de um homem de Deus dizendo, olha, aquilo que você foi injustiçada, eu vou cobrar. Sabe o que aconteceu com o homem? Ela descobriu 2 semanas que ele morreu. Pastor, Deus mata as pessoas? Não estou falando que isso é por causa de uma situação. Deus falou, eu não sei se ele morreu por causa disso, mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra ainda diz em Salmo 105 verso 15, não toquei nos meus profetas, e nem silenciei os meus ungidos. Muitas pessoas tocam na unção e não sabem o que estão fazendo. A coisa mais comum é falar. E muitas das vezes, eu vou entrar um pouco mais depois disso, Gálatas fala o que, pastor, sobre zombaria? Gálatas fala, capítulo 6, 7, não enganeis, Deus não se deixa se escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Versículo 8 ele diz, olha que interessante, porque quem semeia na carne, ceifará corrupção, morte, mas quem semeia no Espírito, ceifará ou colherá vida eterna. Tudo que eu planto eu vou colher. Tudo que a gente planta, querido, não adianta. Essa murmuração, a frieza espiritual que nós enfrentamos dia a dia, a vontade que não temos de estar na casa do Senhor, isso não é normal. E eu quero dizer para você ainda mais um texto para que você entenda. Tiago capítulo 4 versículo 11 vai dizer, irmãos, não fale mal uns aos outros. Quem fala mal do seu irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é mais observador da lei, e sim juiz. E Deus não constituiu nós como juízes. Esses meninos tocaram na unção de Eliseu, tocaram na unção do profeta, falaram mal, começaram a zombar, porque de fato, o que acontece na passagem? Ele sofre uma descrença, ele é questionado pelo seu chamado, e nessa passagem fala da relação de Elias subir ao céu, por isso que ele fala sobe e calvo, estava falando de Elias. Bem como o desrespeito por Eliseu que eles tinham, não tinha respeito por Eliseu, e Eliseu teve que provar muitas das vezes que Deus era com ele. Olha para o seu irmão e fala assim, assim vai ser com você, você vai ter que vencer as línguas, você vai ter que melhorar a sua semeadura, para que Deus possa justificar você. Mas o Senhor não tolerou a blasfêmia contra ele, contra o profeta Eliseu. Ele foi menosprezado a partida de Elias, fez com que caísse em descrédito. Por quê? Porque é algo novo, e tudo que é novo vai ter que amadurecer para poder provar para as pessoas que realmente é autêntico, é real. Por isso não se dá alguns ministérios para jovens, principalmente você vai dar um jovem para ele ministrar casal? Não dá a liga, quem está entendendo? Casamento tem que passar por experiências. Relacionamento bom, querido, é aquele que passa por muitas dificuldades, exerce muito perdão e exerce muita misericórdia.
Para quê, pastor? Para que crie calo, para que você tenha bagagem suficiente para ajudar as pessoas. Então, quando alguém fala mal de alguém, ele está julgando essa pessoa. Quando você fala mal de alguém, Tiago diz que você é juiz, e Deus não te constituiu como juiz, você não observa a lei. E há um mandamento tão interessante, dentro de Provérbios, não preciso de abrir, ele diz que aquele que guarda os mandamentos, esse então protegerá a vossa vida. Amém, gente? Diga para o seu irmão: os mandamentos do Senhor é para você observar e guardá-los. Então, querido, o profeta amaldiçoa. Não estou falando que eu vou fazer isso, nunca fiz com ninguém. Tem pastores aí na televisão que faz, amaldiçoa o povo, e Deus cumpre, tá? Só para falar para vocês. Então a verdade é, por que Eliseu abriu a boca e amaldiçoou aqueles jovens? E Deus ainda cumpriu a palavra. Diga para o seu irmão: porque um animal irracional matou pessoas racionais? Explique isso. Como que um animal, a partir do momento que o profeta, ele não falou para uma ursa sair do campo, ele liberou uma palavra porque ele estava sendo questionado. E eu quero dizer com uma experiência que eu vivi, não estou falando para você fazer isso, mas teve uma pessoa que Deus mudou a história dela financeira. Ela estava numa célula nossa, já contei isso, vou relembrar. E eu disse para ela estava com uma criança, estava simples na sala, e eu disse para ela: vai chegar um dinheiro que você nunca pegou na mão. Uma semana para Deus fazer isso na tua vida. Semana seguinte ela recebeu 20 mil reais. Sabe o que ela fez? Foi para o funk, fez festa, pagar bebida para os outros e nunca mais voltou na célula. É isso que as pessoas querem: resolver os seus problemas, e Deus quer transformar a vida delas. Elas não estão sabendo o que Deus quer. Esse é o problema. Elas acham que teve uma vitória numa área, Deus está com ela, e não é assim. O fato de eu receber algo de Deus não quer dizer que Deus está aprovando tudo que eu faço. E esse episódio foi tão triste, porque a anfitriã da célula que a gente tinha disse para mim: poxa, aquela moça recebeu a palavra, pastor, ela está vivendo, sabe o que ela está fazendo? Está se drogando, se matando. Eu falei: meu Deus, Deus não deu dinheiro para ela se matar, o dinheiro é para benefício da filha dela. Aí eu falei: Deus, se o Senhor usou minha boca, eu retiro o que o Senhor me usou. Uma semana depois, o benefício cortou. Me explique isso. Da mesma boca que sai bênção, pode proceder maldição? Claro que não. E isso não é maldição. Estou dizendo uma coisa: tudo que Deus coloca na tua mão é para um propósito. É isso que eu estou dizendo. Tudo que Deus te dá é para o nome dele ser glorificado. Tudo, olha para mim, não adianta eu receber algo de Deus e viver uma vida no pecado, viver uma vida distante do propósito de Deus. Para que o Senhor vai te dar algo que ele vai te perder? É isso que eu estou querendo dizer. Você pede um namoro para quê? Para casar ou para curtir somente? Deus, as bênçãos de Deus, queridos, elas vêm para nos aprovar. Aleluia. E olha para mim, esse relacionamento que temos com Deus, eu busco, eu jejuo e eu oro, e Deus é o pagador da minha aquilo que eu estou fazendo, não existe. Ele é pai e eu sou filho. Eu não jejuo para Deus me dar alguma coisa, não é negócio com Deus. Esse relacionamento de eu faço e o Senhor me paga, está errado. Eu não posso ter um relacionamento com Deus dessa forma. Me relacionar com Deus, o meu pai, o nosso pai, em forma de relacionamento. É que nem o filho pródigo, mas o filho mais velho é aquele: eu estou sempre com o Senhor, cadê o meu cordeiro? Cadê o meu cabrito que eu não tenho? Sabe aquele filho que fala assim: olha, o Senhor só faz isso para ele e para mim. É porque não sabe que tudo que é teu, filho, tudo que é meu é seu. O pai diz a ele. Quando a gente tem esse relacionamento de negócio com Deus, um relacionamento superficial, faz com que a gente não enxergamos o propósito daquilo que Deus nos deu. Sabe o que aqueles jovens deveriam fazer? Receber o profeta Eliseu como o novo mestre da vida deles. Eles deveriam falar de sucessão. Sabe o que eu estou dizendo, queridos? Olha para mim. Você que congrega conosco, pare de vir à igreja e ficar escolhendo quem prega, quem canta. Você tem que vir por Jesus. Deus quer usar as pessoas. Precisamos ser uma igreja madura. Precisamos ir para esse lugar por causa de Jesus, porque queremos adorá-lo, engrandecê-lo. É assim que tem que ser. Nós viemos por tantos motivos errados, irmãos. Pessoas que trocam o Senhor por qualquer coisa. Deixa eu dizer uma coisa: somos provados para ser aprovado por Deus. Deus não te prova para você perder, Ele prova para mostrar para o diabo que Ele te escolheu, e que você é fiel naquilo que você acordou com Ele, na aliança que você fez.
Escute bem, querido. 1 Pedro 1,6 vai dizer: portanto, nesta verdade exultai. O que, pastor? Mesmo considerando que agora, por algum tempo ainda, tenha que ser afligido por toda espécie de provação. Vai vir de todo lado, de todos os lados. Vai vir de qualquer jeito a provação. Ele diz: você tem que exaltar nas provações. E ele diz no parte B, no verso 7: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja aprovada, atestada. Aleluia. Ele está dizendo: isso acontece para ver se a sua fé é sincera. Isso acontece para ver se você me ama de verdade, que nem Abraão. Entrega teu Isaac, agora eu sei que você me ama. Você está entendendo o que acontece na nossa vida? É para mostrar, porque não é para mostrarmos para Deus que eu e você somos fiéis, é para mostrar para nós que podemos chegar no lugar que Ele disse que eu e você chegaria. E esse é o problema. No verso 7 da parte B ainda de 1 Pedro 1, ele vai dizer o seguinte: muito mais preciosa que ouro, o que se corrompe, a nossa fé é, amém? Ainda que refinada pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra para o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi revelado a nós. A nossa fé, querido, ela é muito mais valorosa do que ouro e prata. Ela é muito mais valiosa do que qualquer riqueza e valor desse mundo, aleluia. Porque a tua fé te salva. Não é por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Mas é pela fé que nós somos salvos. Pela graça do Senhor, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que somos salvos. Diga para o seu irmão: temos que vencer a descrença em muitas áreas. Como eu estou dizendo, se Eliseu não provasse que Deus era com ele, sabe o que é interessante? Quem manda a urso é Deus. Deus está dizendo assim: olha, se ninguém acredita em você, eu acredito. O problema é se você acredita no que você fala. E esse texto, querido, é ruim porque se morrem 40 adolescentes. Diga para o seu irmão: a primeira coisa que eu quero falar, vou falar só três coisas principais. Diga: família, negócios e ministério. A primeira é família. A primeira descrença que a gente vai ter que vencer na nossa vida hoje é na família. Se nós não orarmos, nós vamos perder as pessoas que amamos. Se eu e você não tiver vida com Deus, teu pai, a tua mãe, teu amigo, teu irmão, teu primo, teu tio nunca vai ser crente. Isso não depende do pastor, depende de você, porque a família é tua. Eu cuido de você e da sua família, mas quem é você dentro de casa? Entende? Nós vamos ter que vencer a descrença na família, que crente é perseguido dentro da família como nunca houve. É pai querendo perseguir: para que todo dia ir para a igreja? Não. E a gente já venceu essas línguas já há muito tempo, mas isso é comum no começo da fé. Nós vamos ter que provar para muita gente que estamos cuidando melhor da nossa família, gente. Nós vamos ter que provar para as pessoas. E Paulo dá essa orientação para o seu filho Timóteo, escute bem, para ele cuidar melhor da sua família. Olha o que ele diz, escuta. 1 Timóteo 5,8: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este já negou a fé e se tornou pior que um descrente. Se eu não cuido da minha família, seja quem for, eu como pai, como marido, se eu não cuido da minha família, eu já sou descrente há faz tempo pela Bíblia. A Bíblia diz que eu já neguei a fé, eu estou distante de Deus, Deus não está falando comigo. Então não espere de uma pessoa assim cuidar de você melhor. O que eu faço, pastor? Calma, não se desespera, tem aqui o antídoto ainda. A pessoa que não cuida da sua família já é um descrente, ela é igual um bêbado do bar. O que ele está fazendo dentro da igreja? Porque a igreja, ela está aqui para te orientar, para que você pratique, para que a sua vida mude, querido. Para que você observa, ou absorva, melhor dizendo, a lei do Senhor e viva ela, praticando ela. E isso muitas das vezes, Timóteo ouve de Paulo algo duro. Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, marido, esposa, filho, não estou falando de parente, família, quem você casou, descendência você ora, mas ele está dizendo, você mora em 4 paredes com alguém, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Então não adianta a gente ficar aqui, glória a Deus, aleluia, não cuida do filho, não cuida da esposa, não cuida do marido, não adianta nada. Pastor, e no meu caso que o marido não é crente, ou a esposa não é crente, Paulo dá uma recomendação:
1 Coríntios 7,14 ele diz: porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. Se teu marido não é crente, por causa de você, Deus vai pegar ele. Ele está dizendo que o seu posicionamento é como uma mulher cristã. Você não pode mudar. Se a casa já está caída, se você parar, vai cair mais ainda. 1 Coríntios 7,14 diz isso. A mulher santa santifica o marido incrédulo. A mulher santa santifica o marido. A esposa incrédula é santificada pelo marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Alguém nessa aliança anda com Deus, e por causa de você, Deus vai mudar. A pergunta se faz: qual é o tipo de sacrifício que eu estou fazendo para isso mudar? Paulo está dizendo que também nesse período, a parte sexual do casal tem que estar realmente conforme a palavra de Deus diz, não se apartando por muito tempo, para que o diabo não entre no meio de vocês. Ele está dizendo que um dos atos de santificação é esse, porque ele diz: se você se abster disso, somente em mútuo consentimento, para um período de oração e jejum. Então significa que quando eu abro mão daquilo que é legal pelo casamento, para agradar a Deus e servi-lo melhor, então o nível é diferente. Alguém está comigo? Ninguém tá, vocês estão me ouvindo aqui, gente? Vocês estão com sono, estão dormindo no culto? Nós não somos batistas não, irmão. E nem assembleano. Equilibra aí. 1 Pedro 3,1, nós somos de Cristo. 1 Pedro 3,1, mais uma recomendação para as mulheres, que o marido não é crente, ou está afastado, ou sei lá. Da mesma maneira, as esposas, cada um de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que alguns deles ainda são contra a palavra. Contra a palavra. Tem mulheres que quando chega em casa é pau, o marido não é crente. E aí ele diz: olha, a forma de você alcançá-lo, Pedro também fala isso. Ele diz: sejam convertidos, olha o que ele diz: sejam convertidos sem admoestação, pelo procedimento da esposa, ou seja, pelo comportamento. Versículo de número 2: testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Tem muita mulher cedendo para marido que não é crente, para esposo que não é crente, para agradar a eles e quebrando a lei do Senhor. É a sua vida cristã, a sua vida com Deus, que vai transformar a vida do seu marido ou da sua esposa que não é crente. Se ele faz algo desonesto, não concorde. Aceite, não vai embora da tua casa. Ore para que ele mude e seja uma pessoa honesta como você é. Você vai ganhar ele pela palavra. Você vai ganhar ele pelo testemunho. Você vai ganhar ele pela conduta cristã que você leva. Diga: Eliseu teve que provar para os caras que Deus era com ele. Agora eu falo para você: Deus cumpre uma palavra que sai da tua boca? Sim ou não? Sim ou não? Sim, claro que cumpre. Provérbios 18, 21 diz que a nossa língua tem o poder de dar vida ou morte, bênção ou maldição. A forma do que eu professo constrói. Diga: palavras constrói. Disse Deus: haja luz e ouve. Então quando você fala não vai dar certo, não vai mesmo. Você já declarou. Quando você fala estou sem fé, vai continuar sem fé. Quando você fala estou fraco, vai continuar fraco. Mas quando você fala eu estou me fortalecendo, olha como muda. Quando você fala eu vou lutar para esquecer, eu não desisto. Aí Deus assina embaixo: homem e uma mulher de fé. O que agrada a Deus não é reteté, línguas estranhas, pulo. O que agrada a Deus é caráter e fé. O que agrada a Deus é a gente pagar as nossas contas. O que agrada a Deus é a gente cuidar melhor da nossa família. É esse ano. Nós esperamos alguém montar uma estratégia para fazer um culto em casa com a esposa, o marido e o filho. Irmão, eu não preciso pedir algo para você, então faça a partir de amanhã. Roda da família da sua mesa, não só na hora de alimento. Coloque sua família na mesa para orar, para buscar, para conversar, para reatar, para dialogar, para ver o que é melhor para o casamento, para ver o que é melhor na conduta dos filhos, na educação cristã, na disciplina. Nós precisamos vencer, queridos. A vida inteira nós vamos ficar guardando mágoas do passado e não viver o futuro que Deus tem para nós.
Nós não podemos deixar a nossa família viver numa desgraça e não fazer nada para mudar. Olha para mim, o carcereiro ia se matar em Atos capítulo 16. Paulo dá o grito: nós estamos aqui. Então Paulo tem uma oportunidade para pregar para ele. Sabe o que ele faz? Ele leva Paulo para pregar para a família dele. Pergunto para você: você acha que a família daquele cara ia ouvir uma mensagem de uma outra pessoa se ele não fosse um bom filho ou um bom marido em casa? É isso que é o problema. As pessoas não dão credibilidade nem para nós como igreja, nem para mim, se você não leva Deus a sério dentro da sua casa. Pode quem o profeta, o apóstolo, semideus, não vai fazer nada na sua casa. É através de você. É através da sua vida que Deus vai construir. Então quem somos nós diante de dar aquilo que nós chamamos de família? Diga para o seu irmão: vença essa etapa. Mulher de Deus, não desista. Ore mais, Deus vai falar com você. Homem de Deus, não desista, ore mais, vença as etapas da sua família. Se existe pessoas drogadas na sua família, dobre o jejum para que ele seja liberto. Se tem alguém passando enfermidade, põe a mão para ser curado. É através de você que as coisas vão acontecer. Eu libero essa palavra na tua vida. Eliseu, homens e mulheres de Deus, me escutem. Deus vai aprovar você nesse ano. Mude sua postura, mude seu vocabulário, se coloca para Deus testificar que Ele é contigo, para Ele atestar que você realmente é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem comprometido. Você não pode, olha para cá, eu não faço as coisas que meus amigos fazem no mundo, não é porque eu tenho que alcançá-lo fazendo o que eles fazem, não, é porque minha vida mudou, foi transformada, e eles precisam enxergar isso. Eu não ganho uma pessoa fazendo o que ela faz, eu ganho fazendo o oposto, sendo diferente, porque isso uma hora vai tocar. Por que é assim? Porque é assim, acabou, vou morrer assim, lutando para me santificar, lutando para estar perto daquele que é o meu Senhor. Então não vou ter mais um relacionamento em negócios com Deus, eu vou estar alinhado, porque toda palavra que sair da minha boca não vai voltar vazia. Deus vai cumprir a palavra que foi enviada. Glorifica o Senhor. Então chega, irmão, de falar mal de pessoas. Chega de abrir a sua boca e falar mal de pastores, de igrejas por aí, até mesmo desses que estão na televisão. Chega. Enquanto você fala, a tua vida é amarrada, a tua vida está atrasada. E não dê ouvido para pessoas também. Segunda coisa que temos que vencer é a descrença na vida profissional e nos negócios, quem é empresário. Querido, se você continuar a vida desempregado, não tem dinheiro para nada, não consegue conquistar, para conquistar você precisa de money. E para ter money tem que trabalhar. É uma regra básica. Não tem jeito. Eu sei que alguns trabalham demais, até é difícil vir no culto de semana, mas tem muita pessoa querendo dinheiro fácil. Tem muitas pessoas que não entendem que o trabalho dignifica e deixa uma herança para a descendência dele. A realidade é, você precisa entender que se você morrer hoje, o que você vai deixar com a sua filha e com o seu filho? O que você vai deixar? Porque duas coisas você precisa construir no seu filho e sua filha. Duas coisas você precisa construir no seu profissional. Duas coisas você precisa construir. Qual a primeira? A primeira é uma: você precisa construir um legado. E legado você não constrói em dinheiro, você constrói em pessoas. Legado, alguém precisa lembrar que você era importante. Alguém precisa usufruir da sua vida profissional, do seu trabalho e falar: cara, eu aprendi com aquela pessoa, algo mudou a minha vida. Então quando você faz com excelência o seu profissional, quando você exerce uma vida profissional com excelência, glorificando a Deus, servindo as pessoas, alguém vai lembrar: poxa, aquele cara era um tremendo profissional, graças a Deus, Deus promoveu ele, graças a Deus ele foi para aquela empresa maior do que a nossa. Quando você faz um trabalho com excelência, as coisas mudam na sua vida. Principalmente essa rotina profissional está estressante. Algo precisa ter um desafio aí para você ir para lugares mais altos. Você precisa ganhar mais, cara. O reino de Deus precisa avançar na tua vida, aleluia, estou liberando. Você precisa ganhar mais, você precisa ter mais condição. A igreja precisa ser rica mesmo, para ganhar almas. Não estou falando o pastor, estou falando a igreja é você. Você precisa ter dinheiro para caramba mesmo, irmão. Tem um monte de pessoa pagando despacho para acabar casamento aí, e ninguém se escandaliza com isso. Quanto é? 10 mil, amarra o bode, mata o elefante, para destruir uma família, para arrancar o cara da presidência. Isso ninguém se escandaliza, né? Aí quando eu falo que a igreja tem que ficar rica, o cara abre o olho desse tamanho. Que Bíblia você lê, meu filho? Davi era rico.
Jeremias era rico, Daniel era rico. Olha para mim, rico não tem problema de dar o seu dinheiro. Rico tem problema com pessoas sem caráter. Ele precisa de encontrar pessoas que tenham confiança em mim e você. Achar confiança em você. Falar, quero investir nesse cara. Se a gente for transformado, os recursos vêm, irmão. Se a gente aumentar a confiança um pelos outros aqui dentro, Deus vai enviar tanto empresário que não vai caber aqui dentro. Para investir na obra, para investir nas missões, para separar mais pessoas para a obra, para abrir mais igrejas. Precisamos crer, vencer profissionalmente, estudar, batalhar. Alguém está comigo, jovem? Vai entregar seu currículo, se levanta cedo, vai malhar, meu filho, vai pisar no lagar lá, igual Gideão. Vai vencer no mundo. Não é vencer o mundo, você já venceu na fé. Vai vencer no mundo agora. Profissionalmente. Trabalhar, crescer, conquistar. Para que a obra de Deus avance também através disso. Meu Deus, está acabando as luzes aqui. Alguém está comigo? Diga, eu preciso vencer na vida dos negócios. A descrença. Eu preciso vencer a descrença profissional, financeira, administrativa e quem é empresário nos negócios. Vou dar 3 textos, esse é o primeiro, segura. Eclesiastes, versículo de número 5, 14, olha o que diz: basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Se tiver um filho, este ficará de mão vazia. Quantas vezes a gente vê sociedade, o cara perde tudo. Não orou. Vamos fazer sociedade. Vou te dar a primeira dica numa sociedade. Você que é crente, vou falar aqui, ó. Essa aqui você não vai pagar nada, mas se você fosse fazer coach, você tem que pagar 3 mil para ouvir isso aqui. E aqui é de graça. Ó, escuta bem, vai fazer uma sociedade? Vou, pastor. Primeiro, quem foi atrás? Você ou a pessoa veio atrás de você? Se ela veio atrás de você, você tem um ponto forte. Ela viu um potencial que você não viu ainda e que é benefício para ela. Quem veio atrás? Segundo, se ela viu um potencial em você, você precisa enxergar que você é mais do que isso. Terceiro, que está incluído aqui no segundo, mas vamos pro terceiro. Terceiro é, como que começa o contrato profissional? 3 meses. Fala alto. Fala alto. Assim você começa uma sociedade. Não vou assinar nada, já que você me interessa e eu interesso para você. Não vamos assinar contrato nenhum. Vamos fazer uma experiência de 3 meses. Se não der certo, cada um vai para o seu lado. Se tem um contrato, aí meu filho, você está perdido, cara. Por quê? Porque em 3 meses a pessoa revela se ela é varenta, se ela trai a esposa e se ela trai a família, ela vai trair você. Se ele... Você veio no dia certo para ouvir essas orientações. Se ele não é fiel no pouco, no muito, Deus não vai colocá-lo. Então em 3 meses a pessoa se revela quem ela é. E você pode falar, agora estou seguro de assinar um contrato com essa pessoa. Quarta, que essa é quentinha do céu, pega aí. Não assina um contrato por causa que você vai ganhar mais. Assina um contrato que tem a ver com a sua vida e propósito que Deus carrega, que você carrega de Deus na sua vida. Nem todo, por exemplo, você é bom na comida. Você vai assinar um contrato de Fórmula 1? Só porque ganha muito? Vai ganhar muito, vai dar câncer, vai cair o cabelo, vai terminar o casamento, vai ter tempo para poder, porque corrida, o mundo inteiro, imagina. E quando Deus queria só um contrato de comida, para te honrar e te abençoar poderosamente. Então tem muita pessoa assinando um contrato que não tem nada a ver com o propósito que ele carrega. E é importante o que, pastor? Agora, antes de tudo, orar. Como Felipe fez, pai, não foi, varão? Eu quero um trabalho na minha área, que eu possa ter disponibilidade para viajar. Meu Deus, é lindo, né? E Deus pega e toma. Caramba, meu. Se a gente é específico com Deus, Deus é específico conosco.
Você está chorando por quem foi embora? Celebra quem está chegando. Tem pessoas novas, Deus vai levantar aqui hoje. Deus vai levantar muita gente nova do banco para assumir esse lugar, para provar, para se levantar, para ser cheio de Deus. Muitas pessoas serão usadas por Deus para alimentar a tua alma através da palavra. Aceita os novos, gente. Aceita aqueles que estão chegando. Vou ler mais uma vez aí, depois vai para o canal mesmo, então outras pessoas vão ouvir isso. Basta um mau negócio e tudo poderá se perder. Fez um negócio errado, vai perder tudo, acabou. E o filho, a descendência, a família, fica sem cobertura, mão vazia. Poxa, meu pai era milionário. Quem conhece milionário que perdeu tudo, quebrou, hoje está fazendo garçom? É garçom, cara. O cara que era cabeça. Que é de uma sociedade errada. Alguém está comigo? Sabe por que você é perseguido? Vou ler um texto, 1 Pedro 4,14, diz: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, feliz tu és. Se alguém está insultando você, perseguindo você, você tem que ser feliz, meu filho. Você fica triste, você se abate rápido. Sabe aquela perseguição, tá vendo? Falei. Sabe aquele cara que fica te enchendo o saco no trabalho, até você sair da visão? Falar lá, crente do maluco. Por quê? Porque o diabo usa essas pessoas só para você descer do salto, para depois te envergonhar. Falta sabedoria, equilíbrio emocional. E aí o Pedro fala assim, olha a parte do que ele faz: porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito de Deus está sobre você. As pessoas te insultam porque existe um brilho, algo diferente em você. Elas não sabem o que é, mas você sabe, porque a Bíblia diz que sabe. A glória de Deus está em você. O Espírito Santo está trabalhando nessa transformação. Então vai ter muito confronto para você chegar na perfeição de um varão perfeito, segundo a vontade de Deus, irmão. Não é vida fácil. Você tem que se alegrar quando é perseguido, porque o Espírito da glória de Deus está aí sobre a tua vida. E aí ele diz, detalhe: é melhor ser perseguido tendo o Espírito da glória de Deus em você. E ele fala no capítulo de número 4, 1 Pedro no 15. Do que, pastor? Do que padecer como esses homens agora? Ele fala, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticando o mal, ou intrometendo em negócios alheios. Aí, negócios alheios, mais uma vez, parte profissional. A questão é, irmão, pagar imposto é necessário. O negócio é, entretanto, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, mas antes glorifique Deus por meio desse nome, o nome de Jesus. Glorifique a Deus se você está passando por isso. Ele foi perseguido, você também será. O raio cai no mesmo lugar, até mesmo na sua cabeça. Eu gosto de falar aqui sempre: não engole o sapo, engole a lagoa, o sapo, a Vitória Régia, tudo direitinho, engole tudo. Mais um texto, Eclesiastes 20, versículo 13, Provérbios, irmão, Provérbios 20, versículo 13: não ameis o sono, para que não empobreça, abra os olhos e te fartará do teu próprio alimento. Dormir demais é pecado. Nós precisamos agir. Pastor, já sou aposentado. Então vai trabalhar para Jesus. Vai se levantar pela manhã. Vai interceder, vai orar. No céu Deus não aposentou ninguém. Olha para cá. O único time da face da terra que todos podem trabalhar e todos estão na linha fazendo gol é a igreja. A igreja, ninguém está lá na reserva. Todos estão atacando. E é isso que a gente não consegue chegar. Só uns trabalham, outros só quero desfrutar do melhor. Mas ninguém viu o tempo que você gastou chorando. Ninguém viu o tempo que você pregou com a igreja vazia. Você fica tranquilo. Nós estamos só com 3 anos. Daqui 10 vai ver o tanto de amigo que eu vou ganhar. O quê? Lembra que ele ligou para mim hoje? Quem? Fulano de tal, vocês não imaginam. Mas ele está sempre na Globo. Ele me ligou. Alguém está comigo? São processos. É culto de ensino, amém, gente? Então a gente tem que ir trabalhar essa plataforma. Quinta do lugar. Então, escute bem.
Diga para o seu irmão, temos que nos despertar. A questão do sono aqui em Provérbios não é o sono, que você tem o sono do justo, Deus dá aos seus amados até quanto dorme, eu sei de tudo isso. O sono aqui ele está dizendo, seja uma pessoa sempre em movimento, ativa, disposta, em prontidão. Ninguém precisa pedir algo para você fazer na obra de Deus. Você precisa fazer, você é ativo, irmão. Estou em prontidão, servo está sempre em prontidão. Conte comigo, pastor, quanto é para missões? É tanto, então eu vou fazer um jejum, Deus vai dar esse dinheiro para nós. Provérbios 13:11, agora é Provérbios, é que eu li antes, eu falei Eclesiastes, mas era Provérbios também. Mais um texto, nessa parte de negócio, daí eu termino no ministério, que é 3 versículos e vamos para casa, abençoados, amém? Provérbios 13:11 ele diz, a riqueza adquirida às pressas diminuirá. Quem quer atrás de dinheiro, buscar isso, vai perder muito. Por isso que a palavra do Senhor em Salmo 62:10, ele diz que quando as riquezas aumentarem, não coloque o coração nelas. Cara, se Deus está te dando condição financeira, é para que você entenda, primeiro, usufruir, desfrutar, e segundo, ser fiel à obra de Deus. Deus não te dá dinheiro por dar, para você gastar, fazer o que você quer. Deus te dá um dinheiro por propósitos, amém, gente? Saiba até ganhar dinheiro. Quem tenta correr atrás dele, olha o que ele diz, a riqueza adquirida às pressas, ou seja, sem uma estrutura. Isso serve para a família, isso serve para o ministério. Crescer sem uma estrutura, sem raiz, vai ruir, vai cair. Tem que ter estrutura. Se o trilho do trem estiver frágil, o peso das pessoas, quando o trem passar por algum período daquele trilho, seja qual for a plataforma que ele vai parar, ou antes ou depois, vai descarrilhar. O peso da glória de Deus na nossa vida também é assim. Você só vai suportar a glória de Deus na sua vida se a sua estrutura, se a sua raiz estiver firme com o Senhor. Quem adquire dinheiro às pressas vai diminuir o ganho, mas quem ajunta aos poucos terá o aumento. É aos pouquinhos, é trabalhando, é economizando, é guardando, trabalhando, guardando. Você percebeu que todo mundo ganha na Mega Sena e você não sabe quem ganha? É pega trouxa. Você conhece alguém que ganhou na Mega Sena? Quem conhece, levanta a mão. Por que você não conhece? Porque se fosse fácil, todo mundo jogava, todo mundo ganhava. Fica iludido, tem pessoa que morre e nunca ganhou nada. Pode ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas por que isso a Bíblia está dizendo? Você quer ganhar dinheiro, riqueza muito rápido e nunca vai ter isso. Por quê? Porque a palavra ainda diz em Eclesiastes que a riqueza é dom de Deus. Deus escolhe a dedo homens na terra e fala, vou dar para ele, vou dar para ela. Não é para todos. Se todos tiver dinheiro, quem vai ser o servo? Se todos é patrão. É um equilíbrio, o mundo, amém? É global. O presidente precisa do alfaiate, precisa do cara da secretária para fazer sua agenda. Alguém está comigo? Ele precisa até dos repórteres chato, Felipe, que tenta pegar a intimidade dele para expor. Ele precisa. Publicidade, fama, mas tudo com equilíbrio. Isso que Eclesiastes 13:11 está dizendo, a riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta ao pouco terá aumento. Olha para cá, eu prefiro, desculpa irmão, nasci na periferia, amo as pessoas da periferia, mas não sou obrigado a morrer na periferia. A gente tem que crescer, aumentar o conhecimento, aumentar a educação, saber se importar em um lugar, conversar com pessoas importantes para melhorar a nossa vida. Mas pensa comigo uma outra coisa. A coisa mais triste é você ter dinheiro, ter condição e não ter estrutura para ele. O que tem de rico, mal educado, irmão, tratando as pessoas mal por aí, eu vi essa semana. Mas o que tem de rico, generoso, humilde, simples também. Por quê? Porque tiveram educações. Tem alguns que herdou Felipe herança, o pai trabalhou, não fez nada, cresceu assim. Tem outros que construiu aos poucos a riqueza. Isso fala de valorizar cada etapa da conquista. Por isso você vê ricos generosos, humildes, educados, simples, porque tiveram educação.
Foi valorizando. Olha, foi difícil chegar até aqui. Como foi? Veio eu, meu pai da Espanha, construir uma padaria e tal. Está entendendo? Ele não herdou uma herança, ele trabalhou. Vamos mais para frente para terminar. Diga: eu preciso vencer na minha vida administrativa, profissional e nos negócios. Eu quero profetizar que você vai ter muita condição. Deus vai te dar condição. Ano de 2018, eu quero profetizar que todos que estão aqui, levanta a mão, não vai ter crise na sua casa. A crise vai embora da tua casa, da tua vida, para mudar a sua vida. Deus vai dar isso para você. Todo dinheiro sujo, alheio, desonesto, vai sair da tua raiz hoje. Deus vai dar condição para você. E trabalho, vai vir recursos para que o nome dele seja glorificado. O último, eu gosto sempre de falar do ministério por último. Campo de atuação meu, hoje. Temos que vencer a descrença ministerial. Se você ficar a vida inteira sentado no banco não fazendo nada, as pessoas nunca vão ver o seu serviço. E a obra de Deus é também através do serviço. Quando eu me exponho a servir meu irmão, eu estou cumprindo uma tarefa. Cristo serviu alguém. A palavra diz em Marcos capítulo 10, 45, se eu não me engano, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmão, a palavra do Senhor diz, ele fala o seguinte, ele vê os homens na mesa, ele fala assim: olha, quem é maior, os que estão na mesa ou os que servem? Aí ele diz: olha para que eu veja, ele fala assim: olha como eu estou, como quem serve os que estão na mesa. Irmão, nós precisamos servir, pôr a mão na massa, igual o Renato falou. Você precisa convidar as pessoas, o mínimo é esse. Convidar as pessoas para vir na casa do Pai. Abrir sua casa para fazer um culto de ação de graças, aleluia. Começar a se enturmar, ir para a célula, fazer integrações. Você se sente sozinho na igreja porque você quer. Existe um lugar exato, o momento certo para você começar a compartilhar. E quando você começa a fazer a obra de Deus, você começa a perceber que também tem pessoas com a mesma dificuldade que a sua, ou pior do que a sua, e ainda estão servindo. Você começa a valorizar a cruz, você começa a entender o propósito. O ministério é servir. Você precisa aprender a colocar a mão. Não é de qualquer jeito? Claro que não, nós vamos te ajudar. Porém, quando você estiver levantado por Deus, querido, tenha esse senso, nunca perca isso. É servir o teu próximo, é aliviar o fardo do outro, é ser misericordioso, é redimir o homem. Eu cansei desses evangélicos da vingança, que olha para os homossexuais e mete o pau nos caras. Não, querido, o nosso propósito é redimir o humano. É falar para ele: cara, em Cristo você pode ser liberto, você pode ser restaurado, sua conduta vai mudar. O amor de Deus que me alcançou vai alcançar você na tua miséria, porque Jesus morreu ainda eu e você quando éramos pecadores e não pessoas perfeitas. Nós precisamos ter o senso de remissão na nossa mente. Tem jeito sim para esse cara, tem jeito sim para essa mulher. Teve para você, vai ter para ele. Quer um exemplo de gratidão? Para nunca mais sair a gratidão do seu coração? Beatriz, sabe o que era teu fim hoje? Ter raspado a cabeça, tá de branco e com um monte de colar da macumba. Por que você não está? Porque Deus entrou por através de uma pessoa, entrou na sua vida, mudou a tua história e vai mudar também sua descendência, que você nem tem ainda. Você entendeu, irmão? Ele entra para quebrar a maldição. Ele entra na vida de alguém para mudar toda aquela família. Tem que ser você. A missão do diabo era fazer meu filho pegar um revólver, mas não vai. Está entendendo? A gente era traficante, outros eram ladrão, prostituta, mentirosa. Esse era o fim dos seus filhos. Por que não é? Porque Jesus entrou. A palavra diz: para isso se manifestou, se revelou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo nas nossas vidas. O fim do diabo era esse para alguns de nós. E por isso que você tem que vencer no ministério, vencer no serviço, na vida espiritual.
Se alguém parar de ser um crente chato, magoadinho, tristecido, tudo, não, irmão, vença isso logo. Estou falando dos velhos, não do novo convertido. O novo convertido é um neném, tem que abraçar ele, beijar ele, olha, o novo convertido você tem que aprender, ele é um nenenzinho que vai cagar toda hora, e você vai ter que ir lá limpar a bundinha dele, toda hora, pôr fraldinha, e falar, quer tetê. É assim, irmão. O novo convertido é assim, cara. Não sabe, ele é apaixonado, mas não sabe para onde vai. Por isso que tem que ter paz para guiá-lo. Cadê você, crente maduro? Vai cagar toda hora. Eu fiz muitas coisas por ele e por ela. E quem já fizeram muita coisa por você também. Você não consegue chegar a isso? Só existe uma coisa que cega e chamamos de ingratidão. Toda pessoa ingrata é orgulhosa e se esqueceu que um dia ela só está aqui porque alguém serviu ela. 2 Timóteo 2,15, Paulo dá uma recomendação para Timóteo. Termino. Procura apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Ele está dizendo assim, que seja uma pessoa no ministério que saiba conduzir o que você carrega. Tem pessoa que não sabe evangelizar, precisa aprender. Você não pode trazer, querido, uma palavra que não tem orientação bíblica. Você não se salva, você não salva uma pessoa com seu testemunho, sendo testemunha. É Deus transformando a tua vida. Eu poderia ficar assim, Deus fez isso na minha vida, fez aquilo, e o que mais? Acabou, não fez mais nada. Quem é você hoje? É sendo testemunha, todo dia Jesus fazendo algo novo, tirando algo ruim de você e colocando algo bom. Fala, ontem eu pensei assim, hoje Deus já mudou. É reconhecer e pedir perdão, viu? Não é ser orgulhosa, orgulhoso. Eu errei com você, me perdoa. Trabalhe isso na tua vida. É ser alguém autêntico, ser alguém que foi aprovado por Deus. Procura apresentar diante de Deus. Primeira coisa, aprovado por Deus. A palavra aprovado é dokimos no grego, ou seja, valor, algo que tenha peso. Um exemplo, nos dias de Paulo, alguém fosse um comerciante, recebesse alguém as moedinhas para comprar farinha, o empresário ou o feirante, como melhor para a gente aplicar, antes de ele dar o produto para aquela pessoa, ela tinha que apresentar uma moeda. Sabe como era aprovado? O dokimos, a moedinha, era jogada no céu. Se ela fizesse um barulho, um som, então estava aprovado o dinheiro. Irmão, se naquele dia já tinha pessoas com má índole, você imagine hoje. Você entendeu que você vai ter que ser aprovado por Deus e provar para as pessoas que você é quem você é? Diga para o seu irmão, aprovado por Deus, primeira coisa. Como é que eu faço isso? Busque todos os dias, ore todos os dias, seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não peça algo que você não está pronto para ser provado por Deus. Todas as vezes que você pede algo que você nunca recebeu de Deus, Deus vai provar você também com algo que você nunca deu para Ele. Escute bem, Ele diz que não se vergonhe, que maneje bem as palavras da verdade. Sabe o que ele está dizendo? Quando alguém olhar para a sua vida, vai ver um som produzindo diferente, vai ver um valor em você, vai ver que realmente Jesus entrou e mudou. Você não é evangélico, você é um cristão. Tiago 1,12, ele diz, feliz é a pessoa que persevera na aprovação. Eu libero na tua vida, você vai perseverar para ser aprovado por Deus. A aprovação não vai te matar. E ele diz, parte B, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então Deus prova para aprovar. A prova, ela revela a tua fé. Escute bem, milagre não segura ninguém na igreja. Cura não segura ninguém na igreja. Prosperidade não segura ninguém na igreja. E eu termino dizendo uma coisa. Nós não somos o Espírito Santo para convencer as pessoas, e nem o diabo para acusar, e nem Deus para salvar. Ore por aqueles que não se converteram. Ore, chore por eles. Deus te deu lágrimas. Se algo foi revelado para você, compartilha com as pessoas que foi revelado para você. Jesus foi revelado para nós, gente. Está na hora da gente sair daqui hoje e ser mais crente na nossa casa, ser mais crente nos negócios,
ser mais crente na oferta e no dízimo. Nós não podemos mais roubar o que é de Deus. Nós precisamos ser melhor, amém, queridos? Por quê? Porque a Bíblia nos garante uma coisa, é o último texto, de verdade, 10:05 ainda. Não vou acabar nem 10:15, só vou orar e te liberar. Olha o que diz que Deus promete para quem persevera. Ele diz, Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de continuar orando por isso. Não se canse de lutar. Venha fraco para a igreja, porque a graça do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você se mostrar frouxo no dia da luta, pequena é a tua força. Persevere, ore, lute, chore, confesse. Não deixa nada tirar você do céu. Não deixe você, não paralisa. Olha para cá, Davi estava sendo perseguido. Nós conhecemos a história. Saul está vindo contra Davi. Davi chega numa cidade chamada Keila. E quando ele chega na cidade, pastor Alessandro, a palavra diz o seguinte, que Davi orou, porque a cidade de Keila estava passando por uma guerra. Davi chega no meio da guerra. Quem é guerreiro, Deus sempre vai preparar uma guerra nova. Pega aí, meu irmão. Deus sempre vai preparar uma guerra nova, um território novo, para mostrar para as pessoas daquele lugar que eles têm ajuda de fora, quando os de dentro não querem. Aleluia. Keila estava com medo, um exército ia vir contra eles. Davi chega, Felipe, fugindo, o cara está fugindo, está na cidade que não é dele, e ele vê guerra naquele lugar. Ele fala, meu Deus, tenho que me mover por esse lugar. Isso Cristo fez por nós. Isso é compaixão, cara. Sabe o que eu aprendo? Mesmo com problemas, mesmo com dívida, mesmo com situações pendentes, que eu e o Senhor vamos resolver, não estou isento de servir ninguém, mesmo mediante esses problemas. Eu não vou falar, estou com meu problema aqui, não posso servir ninguém. Mentira! Isso aí te prende há anos. Está na hora de, mesmo com problemas, pôr a mão na massa, senão nunca você vai pôr. Davi está fugindo com problemas, ele encontra uma cidade com problema, e ele fala, Senhor, posso proteger, lutar, guerrear em favor dessa cidade? Diz, fala, pode ir, porque eu te darei vitória, Davi. Tarassubi calamandarai. Se você souber o que você carrega, meu filho, era para dar do lugar quinta, pastor, não hoje. Tá bom, amém. Diga para o seu irmão, não nos cansemos de fazer o bem. Diga para o seu irmão, não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desanimados. Sabe de uma coisa? Está na hora de colher o que Deus tem para você. Não entendeu? Está na hora de colher o que Deus tem para você. Foi quando que a gente orou pelo varão lá, o Darcil? É isso? Quando que a gente orou por ele? Quinta. Terça passada, uma semana, ele está em casa. As coisas têm que começar a acontecer. As pessoas estão buscando esperança, querido. Filha, você voltou aqui para agradecer, mas vai levar muito mais do que isso, viu? Deus vai trazer ele. Isso é gratidão. É os 9 e um volta. Trabalhe com a ingratidão, mas não viva nela. Não espere muito das pessoas. Jesus está falando isso. Você vai colher mais ingratidão do que gratidão. Então não sirva por causa disso. Ai, muita ingratidão. É assim mesmo. Com ele também foi. Alguém está comigo? Isso é ser aprovado. Passou por ingratidão, venceu ela. Passou por desânimo, venceu ela. Você não vencer ministerial, não vencer na tua fé, como que as pessoas vão enxergar isso em você? Versículo 10. Então, enquanto temos a oportunidade, diga, eu estou vivo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É esse irmão que está aí do lado que você tem que servir. Você não pode servir os de fora e não servir os de casa. Você não pode ter ministério fora se você não tem ministério aqui dentro. A regra está errada. Irmão, a pessoa que te persegue, ela só está te levando para o propósito que Deus tem para você. Ela está te empurrando. É que nem José. Deus me enviou na frente para poupar vocês. Sabe por que você sofre? Porque teu lombo é grosso, você aguenta mais.
Talvez se fosse sua irmã, seu irmão, outra pessoa não aguentaria o tanto que você aguenta, minha filha, meu filho. Sabe o que é com você que acontece? Porque Deus te escolheu. Deus te escolheu. Eliseu, Deus te escolheu. Ele vai aprovar você e mostrar para as pessoas que Ele é contigo. Vence a zombaria. Tive que vencer a zombaria ontem, quando eu mandei a mensagem protético, né? Era profético. Aí começou as brincadeiras, bobagens, aí algumas coisas saíram no ar. Falo, pá, não vou ligar não, foi sem querer. Olha para mim, querido. Muitas pessoas não acreditam no que você carrega, mas a primeira pessoa que precisa acreditar é você. Não espere teu pai, tua mãe, teu pastor acreditar. É você o primeiro. Se você não acreditar em você mesmo, se você, a Bíblia diz, ama a si mesmo e o próximo. Se ame. Creia no que você tem. Creia que a sua vida profissional e os negócios, o que você faz é com excelência. Então as pessoas vão desfrutar do que Deus te deu. Aplauda o Senhor, fica de pé.